aula nós falaremos sobre o numeral. Numeral é a classe gramatical ou a classe de palavras que indica a ideia numérica dos seres, ou seja, a ideia numérica dos substantivos. E essa ideia ela pode ser representada pela ideia de quantidade, pela ideia de ordem, multiplicação ou fração. Então, nós vamos entender o numeral como sendo a classe gramatical que transmite essa ideia numérica, essa ideia de quantidade relacionado ao substantivo. Já que nós estamos falando desse relacionamento que o numeral pode apresentar, o relacionamento dele com o substantivo, logo o mesmo tem que fazer a concordância, ele tem que estar em harmonia com o substantivo que ele vai acompanhar. Logo, isso faz com que o numeral seja uma classe gramatical variável. Vamos falar sobre a classificação. Primeiro vamos falar sobre a classificação dessa classe gramatical. Nós vamos ter diferentes tipos de numerais, 4 formas diferentes, que são os numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Primeiro vamos falar sobre os cardinais. O que vem a ser esse numeral cardinal? São aqueles que exprimem quantidade exata. Quando nós falamos, por exemplo, 2 alunos, 1 maçã, 3 carros, então os numerais cardinais são responsáveis por transmitir ao substantivo quantidade exata. Numerais ordinais são aqueles que expressam ordem em relação ao substantivo que ele vai acompanhar. Quando nós falamos, aquele aluno foi o primeiro colocado, esse primeiro está relacionado ao substantivo aluno, então vai transmitir os ordinais, como já fica sugerido no próprio nome, são aqueles que vão transmitir a ideia de ordem. Já os numerais multiplicativos são aqueles que transmitem a ideia de aumento proporcional de uma quantidade. Quando nós falamos o dobro, o triplo, automaticamente essas duas palavras, esses dois exemplos transmitem ao substantivo que ele acompanha a ideia de um aumento de quantidade, um aumento na proporção. Numerais fracionários, enquanto que os multiplicativos transmitem essa ideia de uma proporção aumentada, os fracionários transmitem a ideia de diminuição proporcional. Quando nós falamos metade, 1/3, ele comeu metade da maçã. Então, nós percebemos que essa ideia numérica, essa ideia de proporção, ela foi reduzida. Então, aqui nós conhecemos as 4 diferentes classificações que essa classe gramatical apresenta. Vamos perceber que o numeral ele pode se relacionar ao substantivo de 2 formas diferentes. Ele pode acompanhar ou substituir esse substantivo. Então, nós vamos perceber aqui que o numeral ele apresenta 2 funções diferentes: de acompanhar um nome ou de substituir esse nome. Vamos entender nome nesse contexto como sendo um substantivo. Observem o exemplo. Quando nós colocamos João tomou 3 sorvetes e eu tomei 1, nós temos nesse exemplo 2 numerais diferentes, 3 e 1. E cada qual apresentou uma função diferente. Nesse primeiro exemplo, nós percebemos que o numeral 3, ele acompanha o substantivo sorvete. Então, aqui eu tenho o exemplo de um numeral que acompanha o substantivo. Quando isso acontece, do numeral acompanhar o substantivo,
nós falamos que ele vai exercer a função de um numeral adjetivo. Então, numeral adjetivo. Isso não quer dizer que 3 seja considerado um adjetivo. Vamos lembrar bem isso aqui, vamos diferenciar bem isso aí. Adjetivo é a classe gramatical que vai caracterizar o substantivo. Nesse exemplo, o numeral 3, ele está exercendo a função de um numeral adjetivo, já que aqui no exemplo, nesse contexto, ele está acompanhando, ele está se relacionando ao substantivo sorvete. No entanto, no segundo exemplo, nós vamos perceber que ao invés do numeral simplesmente acompanhar o substantivo, como no primeiro exemplo, ele foi usado para substituir esse substantivo. João tomou 3 sorvetes e eu tomei o quê? Um sorvete. Eu consigo identificar que a palavra sorvete ficou subentendida aqui pelo contexto anterior, pela frase anterior. No entanto, nesse segundo exemplo, o numeral, ao invés de acompanhar, ele foi usado para substituir o substantivo sorvete. Então, nesse caso, eu digo que o numeral 1, ele está exercendo a função de numeral substantivo. Existe até um jogo sonoro bem semelhante. Substantivo substitui, ou seja, numeral substantivo é aquele que substitui um nome, que substitui um substantivo, enquanto que o numeral adjetivo é aquele que exerce a função de acompanhar um substantivo, de se relacionar a um substantivo. E os numerais, eles flexionam em gênero e em número. Lembrando que gênero está relacionado às ideias de masculino e feminino, enquanto que número relacionado às ideias de singular e plural. Vamos falar um pouquinho sobre a possibilidade de flexão, de mudanças dessa classe gramatical em gênero. Então, vamos lá. Flexionam em gênero todos os numerais ordinais. Quando eu falo, por exemplo, o aluno foi o primeiro colocado da turma, a aluna foi a primeira colocada da turma. Então, para os numerais ordinais, existe essa possibilidade de flexão, há essa possibilidade de flexão em gênero. Apenas os cardinais flexionam em gênero, apenas os cardinais. 1, 2 e ambos. Um aluno, uma aluna. Da mesma forma, acontece 2 e ambos, 2 alunos, 2 alunas. E as centenas só podem flexionar em gênero a partir de 200. 200 meninos, 200 meninas. Então, no caso das centenas, só haverá essa flexão em gênero a partir da centena, a partir de 200. Para os numerais multiplicativos, estes só poderão flexionar em gênero quando empregados com valor adjetivo. O que isso quer dizer? Nesse ponto nós vamos ter que relembrar um pouquinho do início da aula, quando nós falamos sobre as duas possibilidades, as duas funções que o numeral apresenta, que são as funções de acompanhar um substantivo ou de substituir. Lembrando que quando o numeral acompanha um substantivo, nós falamos que ele exerce a função de numeral adjetivo. Quando ele substitui essa classe gramatical, automaticamente ele passa a exercer o papel da mesma, ele passa a exercer a função de um substantivo. Então, nós colocamos aqui que os numerais multiplicativos, eles só podem ser passados do masculino para o feminino ou vice-versa, se forem empregados com o valor de um adjetivo, ou seja, se eles
estiverem acompanhando um nome, se eles estiverem acompanhando um substantivo. Quando nós falamos, por exemplo, salto triplo, aqui eu tenho o exemplo de um numeral multiplicativo, foi empregado no gênero masculino a fim de concordar com o substantivo que ele está acompanhando. Do mesmo modo acontece no segundo exemplo, quando nós colocamos dose dupla. Aqui eu tenho um outro exemplo de numeral multiplicativo que foi passado para o feminino a fim de concordar com o substantivo dose. Então, os numerais multiplicativos, eles só podem sofrer flexão em gênero se no contexto que eles foram empregados tiverem sido usados com valor de numeral adjetivo, ou seja, se eles estiverem acompanhando um substantivo. Já os numerais fracionários meio e meia concordam sempre com a palavra que eles se referem, ou seja, eles vão concordar, podem ser utilizados no masculino ou no feminino, concordando sempre com o substantivo que eles estão acompanhando. Eu posso falar, por exemplo, meio bolo, meia maçã. Então, essa possibilidade de flexão masculino para o feminino, ela só acontece para que o numeral concorde com o substantivo que ele está acompanhando. Os demais, quando acompanhadas da palavra parte. Os demais numerais fracionários só podem ser passados para o feminino se vierem acompanhados da palavra parte. A terça parte, a quarta parte, do contrário, eles permanecerão invariáveis, só poderão ser utilizados no masculino. Vamos falar um pouquinho sobre a flexão em número, a capacidade que essa classe gramatical, que esses numerais têm de poderem ser utilizados no singular ou no plural. Flexionam em número todos os numerais ordinais, primeiros, terceiros, enfim, os numerais ordinais poderão ser utilizados tranquilamente no plural. Já os numerais cardinais flexionarão em número os terminados em ão. Quando eu pego, por exemplo, 1.000.000, 2.000.000, então flexionam os numerais cardinais terminados em ão. Para os cardinais terminados em vogal, eles só poderão flexionar se forem empregados com valor de substantivos, ou seja, só podem ser usados no plural se forem empregados, se estiverem sendo utilizados com valor de substantivo. Quando nós pegamos, por exemplo, fiquei com 2 oitos em matemática, fiquei com 2 oitos e 4 noves. Então, nesse caso aqui, o numeral 8, ele foi empregado com valor de substantivo, logo há essa possibilidade de flexão. Eu posso utilizá-lo, posso empregá-lo no plural. Os multiplicativos, somente quando empregados com valor adjetivo, ou seja, eu só posso utilizar no plural, eu só posso passar para o plural os numerais multiplicativos se estes estiverem sendo utilizados com valor de adjetivo, ou seja, se eles estiverem acompanhando um substantivo. Quando nós pegamos, por exemplo, tomou 2 copos duplos de água. Percebam que aqui o numeral multiplicativo, ele foi colocado no plural, duplos, né? A fim de concordar com o substantivo copos que ele está acompanhando, que fora colocado depois do substantivo. Então, houve essa flexão em número a fim de fazer a concordância nominal. Os numerais fracionários, meio, metade e terço
concordam com o número de partes. O que isso quer dizer? Quando nós colocamos comeu 2/3 do chocolate, aqui a palavra, o numeral fracionário terços, foi colocado no plural, quer dizer, ele foi passado para o plural a fim de concordar com o número de partes que esse chocolate foi dividido. Então, existe essa possibilidade de flexão. Os numerais fracionários podem flexionar, podem ser passados para o plural do mesmo modo que os ordinais, cardinais, levando em consideração, desde que seja levado em consideração o meio, o contexto que ele foi empregado. Só vai ser passado para o plural a fim de concordar com o número de partes a que ele está se relacionando, a que ele está se referindo. Então, é isso aí. Nós percebemos que o numeral, assim como tantas outras classes gramaticais, ele faz parte, das classes de palavras que são variáveis, e este pode flexionar em gênero e em número, sempre para concordar com o nome, para concordar com o substantivo que ele está acompanhando.